Tem para gravar, então. Vamos que vamos. Pessoal, boa noite. Aqui, para quem não me conhece, é o Guilherme, sou o Guilherme Buim. Vamos estar falando aqui nessa aula de hoje sobre um tema bem bacana, que é análise fundamentalista, né? E a próxima aula vai ser em cima de um valuation propriamente dito, né? Eu digo que a análise fundamentalista ela funciona como um pré-requisito. A gente não precisa sair fazendo valuation de um número muito grande de empresas. Antes, a gente tem que passar por um filtro, é esse filtro que a gente vai estar tratando aqui nessa aula de hoje. Antes de eu começar a compartilhar aqui o slide, vamos falar aqui que eu comecei dando aula justamente dessa disciplina, análise fundamentalista, há mais de 30 anos, né? Foi no ano de 1991, no IBMEC. Eu acho que era a única instituição, o IBMEC aqui no Rio, que tinha essa disciplina, né? Análise fundamentalista, né? E, enfim, então eu comecei lá, depois fui dando aula de outras disciplinas e trabalhando o tempo todo com finanças, com modelagem, com valuation, né? Enfim. Inclusive, valuation, nessa mesma época, eu comecei trabalhando com privatização junto ao setor petroquímico e fertilizante, junto ao BNDES, justamente nesses 2 anos, 91 e 92. E de lá para cá eu não parei mais. Tá? Bem, então nós temos aqui que falar hoje principalmente dos múltiplos de mercado e as matrizes, né? Quer dizer, que é um ponto importante, né? A gente combinar múltiplos com. Então, aqui, eu vou aqui compartilhar, né, inicialmente um slide aqui da nossa aula de hoje, tá? Eu vou perguntar se está aparecendo aí a tela, né? Tá, Ok, maravilha. ok, está aparecendo bem, mestre. Então, aqui eu começo falando dos pilares da análise fundamentalista. Eu passei esse material lá nos nossos grupos de WhatsApp, né? Enfim, e depois quem não tiver nos grupos, né? Se quiser entrar, é só nos avisar e depois eu também posso encaminhar para quem não recebeu. Então, tem alguns pilares que são fundamentais. O primeiro pilar é rentabilidade e crescimento, né? O segundo pilar está relacionado ao risco operacional, o terceiro pilar está relacionado ao risco financeiro, né? Alavancagem financeira, e o quarto e último pilar está relacionado a preço, né? Olhar aqui um pouquinho antes do valuation, né? Que são os múltiplos, né? Os múltiplos de mercado, preço VPA, PL, preço EBIT, que eu nem cheguei a colocar aí, o Enterprise Value EBITDA. Tá? Rentabilidade. Rentabilidade tem dois indicadores importantes. O primeiro indicador é o ROI. ROI é a rentabilidade do capital próprio. Nada mais é do que pegar o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio. Então, quando eu olho a rentabilidade no momento atual de uma empresa aberta, eu estou pegando o lucro líquido de 12 meses. Né? Então, agora a gente tem as informações até junho de 2025, então são 12 meses até junho, até 30 de junho. E dividimos pelo patrimônio líquido médio. Esse indicador ele é interessante porque ele mede a capacidade que a empresa tem de gerar resultado, de gerar lucro, a partir dos recursos dos seus acionistas. Né? É, ela também é conhecida como a taxa de retorno dos acionistas e é comparada com o custo do capital próprio da empresa. Bem, só que tem alguns pontos extremamente delicados e até perigosos quando eu olho para o ROI de forma conclusiva. Né? Então, o ROI tem alguns problemas. Primeiro problema, ele pode estar sendo o lucro líquido, o resultado líquido pode estar sendo, entre aspas, contaminado por algum tipo de ganho ou perda não recorrente. Então, de repente, a empresa pode ter tido no ano um ganho cambial. Ela tem uma dívida em dólar, houve uma queda na taxa de câmbio, uma valorização do real. Consequentemente, com essa valorização, a dívida dela convertida para reais diminui, e essa redução da dívida, que é temporária muitas vezes, ela gera para a empresa uma receita financeira, aumenta o resultado líquido. No entanto, se logo depois a taxa de câmbio subir, vai reverter, vai ser uma perda cambial. Bem, pode ter tido um ganho porque ela vendeu algum ativo por um valor acima do valor contábil.
pode ter tido algum ganho por conta de uma questão, uma ação judicial, né? E pode ter tido perda com impairment, por exemplo, né? O ano de 2020, no primeiro trimestre de 2020, a Petrobras gerou um lucro, um prejuízo enorme, né, por conta de impairment. Por quê? Porque na pandemia houve uma forte queda inicialmente no preço do petróleo. Consequentemente, a Petrobras, ao fazer o teste de impairment, enxergou para frente uma curva de preços muito mais baixa. Então, quando ela testa as unidades geradoras de caixa, ela pega o fluxo de caixa que essas unidades vão gerar e traz a valor presente com base no custo capital da empresa. Como a receita projetada ficou menor, o valor desses ativos caiu e, consequentemente, ela gera uma despesa de impairment, né? Enfim, mas logo depois, no final daquele mesmo ano, no último trimestre de 2020, o preço do petróleo já tinha voltado a subir com força e ela fez uma reversão, aí gerou uma receita. Então, esse tipo de ganho ou perda, ela tem que ser excluído da análise, porque pode contaminar a conclusão que a gente quer tirar de uma empresa. Um outro ponto que também é importante observar é que, às vezes, a empresa pode estar com uma rentabilidade, às vezes, muito elevada, porque o patrimônio dela está muito pequeno. Então, como é lucro líquido em relação ao patrimônio, uma empresa que está muito endividada, né, ela muitas vezes, essa alavancagem muito maior, ela faz com que a relação debt-equity fique muito alta, o patrimônio fique muito pequeno. Ou então ela vinha dando prejuízos no passado, o patrimônio foi diminuindo, diminuindo, e agora ela gerou lucro. Mas como ela tem um PL ainda muito baixo, quando eu pego lucro em relação ao PL, dá um ROI muito alto. E não necessariamente a situação da empresa é boa. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para o ROI. Um outro indicador que é mais interessante para a gente começar a poder concluir é o ROIC. O ROIC nada mais é do que a taxa de retorno do ativo operacional. E aí eu comparo o lucro operacional líquido, que é o EBIT, multiplicado por 1 menos T. Esse lucro da atividade tem que ser o recorrente, não pode entrar nenhum tipo de ganho ou perda não recorrente. E aí a gente divide esse resultado pelo ativo operacional médio, né? Que ativo operacional é o imobilizado, é o intangível, é o ativo biológico e é o investimento no giro que a gente chama de NCG, tá bom? Então o ROIC ele é um indicador interessante porque ele está de fato mostrando o desempenho da empresa em termos operacionais. Então você pode ter até boas oportunidades de ganhos na bolsa de empresas que vinham dando até prejuízo no passado, mas que operacionalmente elas começaram a melhorar muito. É o caso, por exemplo, da Cogna, que vem há muitos trimestres com uma melhora no resultado operacional, embora o resultado líquido ainda seja baixo. Mas o resultado operacional melhorando, ele é um indicador antecedente interessante para a gente poder acompanhar. Tá bom? Bem, mas não basta simplesmente olhar para esse resultado, mesmo que seja o resultado operacional, porque eu também tenho que observar se a nossa empresa ela tem alto ou baixo risco operacional. Imaginem vocês uma empresa cíclica, uma siderúrgica, por exemplo, uma empresa do setor industrial, que tem uma volatilidade maior nas vendas, uma volatilidade maior no resultado da atividade. Pode ser que nesse último período o resultado da atividade esteja alto, porém, logo depois, se a gente imaginar que a economia vai piorar, as vendas da empresa vão cair, se ela é uma empresa cíclica, e aquele resultado que hoje é bom vai ficar ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O risco operacional, então, é extremamente importante de ser avaliado na análise fundamentalista. Eu tenho aqui poucos exemplos que eu coloquei aqui, porque a nossa aula ela tem um prazo aqui curto. O primeiro exemplo aqui da Randon, 2015 e 2016, o país passou por uma forte recessão, queda do PIB em 2015 em torno de 3,5%, 2016 novamente o PIB cai por volta disso, as vendas da Randon caíram nesse período,
Mas pior do que a queda nas vendas foi a queda do resultado da atividade, a queda do EBIT, que cai muito mais do que vendas. Por quê? Porque uma boa parte do CPV da Randon é custo fixo e a empresa não tem como cortar o custo fixo. Então, empresas que têm um faturamento mais volátil, mais sensíveis ao que vai acontecer com a economia e que, ao mesmo tempo, têm custos fixos elevados, ela tem um risco operacional muito alto, tá ok? Então, houve uma fortíssima queda do resultado da atividade. Se a gente computasse aqui, nesse período aqui, 2015 e 2016, a despesa financeira, provavelmente o resultado líquido da empresa estaria negativo. Também logo depois, quando a economia começa a se recuperar, as vendas da empresa crescem e o resultado da atividade vai lá para cima, porque aí ela vai conseguir aumentar vendas sem aumentar custo fixo. Então, é o efeito favorável quando as vendas crescem da alavancagem operacional. O mesmo exemplo a gente está vendo aqui com a Marco Polo, que em 2015 e 2016 as vendas caem, o resultado da atividade dela despenca, mas também logo depois tem uma recuperação das vendas e do resultado da atividade, tá? Agora vamos falar de empresas estáveis. Empresas estáveis, eu peguei aqui Sanepar, empresa de saneamento no estado do Paraná, né? E tem alguma coisa também em Santa Catarina, mas grande parte é Paraná. Então, a empresa de saneamento ela tem uma receita totalmente recorrente, estável, né? Porque todo mundo é obrigado a pagar a conta de água em qualquer situação, chova ou faça sol. Economia crescendo ou não, nós somos obrigados a pagar a conta de água. Somos obrigados a pagar a conta de luz, a conta de gás. Então, empresas estáveis são aquelas que vendem produtos ou prestam serviços considerados essenciais. Então, esse tipo de empresa, mesmo numa forte recessão, não sentem, tá? A gente vê também o resultado da atividade da Sanepar numa situação muito confortável nesses 2 anos. Telefônica Brasil, que tem a marca Vivo, é a mesma coisa, telefonia essencial. Então, em períodos recessivos, como aconteceu inclusive na época da pandemia, né, as ações da Telefônica subiam no meio da pandemia, enquanto quase todas as ações estavam caindo, porque é uma empresa de baixíssimo risco operacional. Então, energia, saneamento, uma empresa de medicamentos, saúde, né? Geração, transmissão, enfim, são empresas que têm um baixíssimo risco operacional. Tá? Bem, o terceiro pilar está relacionado ao risco financeiro. O risco financeiro tem a ver com o endividamento. Agora, o endividamento, eu não comparo a dívida, por exemplo, com o ativo total. Antigamente, tinha um indicador que pegava o passivo da empresa, passivo circulante, mais passivo não circulante, e dividia pelo ativo total, né? E a gente chama aquilo de um indicador de endividamento total. No entanto, a empresa não vai pagar essa dívida realizando os ativos. A empresa só vai vender ativo para pagar a dívida quando ela está com a corda no pescoço. Então, não é por aí que a gente olha o risco. Não é comparando o passivo com os ativos. O que a gente tem que comparar é a dívida em relação ao potencial que a empresa tem de gerar caixa, caixa operacional. Então, o EBITDA, né, ou EBITDA, nada mais é do que o fluxo operacional potencial. Essa palavrinha aí é importante. E aí, quando eu comparo esse fluxo de caixa operacional potencial com a dívida financeira líquida, eu começo a ter um indicador interessante, tá? No mercado, muitas vezes a gente vê ou ouve eles falarem, né, os analistas, as empresas, enfim, que um limite máximo tolerável para a relação dívida líquida EBITDA é de 2,5 a 3, né? Eu diria que não é por aí. Não é olhar um número e cravar se ela é de alto risco ou baixo risco financeiro. Por exemplo, uma empresa cíclica, como é o caso de empresas siderúrgicas, como a gente vê, por exemplo, Usiminas, Gerdau, né, CSN, são empresas que o faturamento é muito volátil, que têm custos fixos elevados.
e que o resultado da atividade oscila muito. Se eu voltasse lá atrás, 2015 e 2016, se eu olhasse aqui a Uzi Minas, era praticamente cópia do que a gente está vendo aqui com a Marco Polo. Se eu olhasse a Gerdau, é praticamente cópia, tá? A gente está olhando aqui sempre para a receita e o lucro da atividade dos últimos 12 meses. Então, é a mesma coisa se eu olhasse aqui os Minas, se eu olhasse a Gerdau, porque são empresas que têm um alto risco operacional, porque o aço que elas vendem vai ser utilizado na fabricação de automóveis, na construção de prédios, na fabricação de geladeira. E quando vem uma recessão, ninguém pensa em trocar de automóvel, ninguém pensa em trocar de apartamento, ninguém pensa em trocar por uma geladeira nova e bonita. As pessoas pensam em sobreviver. Então, empresas que vendem esses produtos que não são essenciais, como é o caso das siderúrgicas, têm um risco operacional alto. Tá? E aí eu volto à questão do endividamento. Quando eu olho para a dívida líquida EBITDA, quando alguém fala que o limite máximo tolerável é 3, caramba, quando eu olho, por exemplo, a Engie, que é uma empresa de energia, geração de energia, quando eu olho, por exemplo, a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, a relação dívida líquida EBITDA delas é próxima de 3, às vezes até acima de 3. E, no entanto, elas sempre dão lucro. Por que sempre dão lucro? Porque elas geram uma receita recorrente. Tá? O que elas vendem, na realidade, elas geram faturamento constante, porque todo mundo é obrigado a consumir energia, não tem como escapar. Resultado, essas empresas podem se endividar porque elas conseguem um financiamento barato, por exemplo, do BNDES, porque elas têm baixíssimo risco, o banco tem todo interesse em financiar a empresa assim, de baixo risco, e com isso elas ficam muito alavancadas, mas elas ganham muito com isso, porque a rentabilidade do capital próprio da Engie é praticamente o dobro do que a rentabilidade do ativo. Enquanto que a rentabilidade do ativo operacional ROIC para uma Engie é em torno de 15% ao ano, a rentabilidade do capital próprio é praticamente 30% ao ano. E a Taesa é muito parecido. O ROIC é em torno de 12% ao ano e o ROI é lá 25% ao ano. Então, essas empresas que têm baixo risco operacional terem dívidas não têm o menor problema, não tem problema nenhum, porque elas têm capacidade de pagamento, elas estão sempre gerando lucro. Agora, quando eu vejo, por exemplo, uma Uzi Minas, se uma Uzi Minas tivesse hoje uma relação dívida líquida EBITDA de 1,5, eu ficaria preocupado, né? E está muito abaixo disso, é em torno de 0,5. A Gerdau também é dívida líquida EBITDA em torno de 0,5, porque é muito ruim uma empresa de alto risco operacional ter um elevado endividamento. Tá ok? Então, eu falei aqui do pilar relacionado a risco financeiro. Um outro indicador interessante também é o índice de cobertura de juros, que é o EBIT, que é o lucro da atividade, dividido pela despesa financeira líquida. Tá? Quanto maior é o índice de cobertura de juros, menor é o risco financeiro. Um outro ponto importante, quando a gente olha esse pilar, é identificar onde a empresa, por que a empresa se endividou. Uma empresa pode ter, por exemplo, um elevado endividamento, né? Mas porque fez investimentos relevantes que vão gerar um retorno no futuro. Então, tem exemplos aí da Klabin, da Suzano, que se endividaram muito, sim, isso é verdade, mas que conseguiram, com isso, ampliar muito a capacidade produtiva, que são empresas que vendem para o mundo inteiro, e com esse aumento da capacidade, o EBITDA dela cresce. E, consequentemente, depois que essa nova unidade entra em operação, esse endividamento passa a cair. Tá ok? Agora, quando tem uma empresa que o endividamento aumentou, não porque fez grandes investimentos que vão gerar um caixa grande no futuro, aí pode ser preocupante. E aí a gente tem o exemplo da própria Petrobras em 2014 e 2015, que teve congelamento do preço da gasolina e do diesel, que teve custos elevados, porque ela era muito obrigada a comprar tudo no mercado interno, que elevava os custos, né? E principalmente a
o congelamento dos combustíveis, combinado com investimentos elevados, jogou, né, o fluxo operacional da empresa para baixo. E essa piora do fluxo operacional gerou um aumento na dívida. E aí é preocupante. Então, a Petrobras precisou lá na frente, para poder reverter esse quadro, ter que cortar custos, ter que, inclusive, vender ativos, para poder voltar a ficar numa situação confortável. Tá ok? Aquela questão que eu falei da Engie, que eu falei da Taesa, tem a ver com essa equação aqui de baixo. Então, o ROI é a rentabilidade do capital próprio, ele é igual à rentabilidade do ativo operacional, que é o ROIC, mais um efeito da alavancagem financeira. Então, quando eu tenho uma empresa que o ROIC, rentabilidade do ativo operacional, é maior do que o custo da dívida, ela tem um spread aqui positivo. Se ela aumenta o endividamento, o ROI dela aumenta, tá? Mas para isso é importante que ela também não tenha alto risco operacional, porque aí fica muito complicado. Mas se ela tem baixo risco operacional, né? E mesmo trabalhando com ROIC mais baixo, se esse ROIC é maior do que o custo da dívida, ela consegue aumentar o ROI. Então, por exemplo, a Engie, que eu falei há pouco, o ROI é 15, é maior do que o custo da dívida quando eu multiplico por 1 menos T, T alíquota do IR mais contribuição. Com isso, ela se alavanca e o ROI dela cresce, tá bom? Agora, não dá para uma empresa como a Usiminas, como a Gerdau, como a CSN fazer isso. A CSN, inclusive, é uma empresa que está um pouco atípica, porque a CSN ela tem alto risco operacional e está muito endividada. E vem sofrendo bastante com isso. Tá ok? Bem, e aí chegamos agora no foco do nosso curso, que são os múltiplos de mercado. Múltiplos de mercado são muito importantes, por quê? Porque não adianta eu ver uma empresa com uma rentabilidade alta, uma empresa com baixo risco operacional, uma empresa com baixo risco financeiro. Pode ser que o preço dela já esteja muito esticado. Então, não é porque a empresa é boa, porque ela é maravilhosa, que quer dizer que ela é uma boa alternativa, né? Eu me lembro aqui, tem alguns aqui que são meus alunos do curso de mentoria, que a gente já está completando aí 1 ano de mentoria, e no final do ano passado, por volta de novembro do ano passado, nós fizemos um valuation da VEG. E o que a gente percebeu no valuation da VEG? Que, embora a empresa seja exemplar, que ela tem uma excelente rentabilidade, que vem tendo um forte crescimento nas vendas, que tem dívida líquida negativa, que tem, embora seja do setor industrial, tem um baixo risco operacional. Quando a gente olha para a empresa, ela é tudo de bom. É uma empresa que é um exemplo para o Brasil, né? A VEG é uma empresa exemplar. No entanto, quando eu olho os múltiplos da VEG, eram múltiplos que estavam muito elevados. A gente vai daqui a pouquinho olhar os números, tá? E aí a gente testou um valuation da VEG e percebeu, naquele exercício lá no final de 2024, né, novembro de 2024, que para a gente chegar no preço de mercado, no valor de mercado da VEG lá atrás, ela tinha que ter um crescimento na receita de 15% ao ano durante 15 anos consecutivos. A gente fez esse exercício aqui. E aí veio a pergunta que não queria calar. Dá para acreditar que uma empresa, por melhor que ela seja, vai conseguir ter um crescimento de 15% ao ano durante 15 anos consecutivos? Né? E aí eu dei minha opinião. Né? Eu acho difícil, por melhor que seja a empresa. Porque a economia é cíclica. E até porque o crescimento que a VEG vinha tendo também tinha muito a ver com aquisições. E é difícil manter esse mesmo ritmo por tanto tempo assim. E aí, o que a gente viu nesse ano de 2025? As ações da VEG caíram bastante, né? E não porque ela tenha tido um resultado ruim, mas ela não está conseguindo manter um crescimento como o mercado estava imaginando. Mas era difícil imaginar isso. O mesmo aconteceu com Raias Drogasil, que é uma empresa excelente, eu diria que é a melhor do setor, né? Varejo, nessa parte de farmácias, né? Enfim. Né? No entanto, os múltiplos da Raia
estavam muito esticados. E a gente vai conseguir ver isso aqui. E tem outras empresas que podem não ser tão fantásticas assim, mas que podem ter um múltiplo muito interessante, né? Se tiver uma rentabilidade melhorando, se tiver um endividamento caindo, e se ao mesmo tempo o múltiplo estiver baixo, passa a ser uma boa alternativa. Então a gente vai estar mostrando isso aqui. Agora, a gente não se restringe a olhar o PL. O múltiplo que eu diria o mais conhecido é o PL. Né? O PL é um indicador de longa data, né? Preço dividido pelo lucro por ação. Então, na realidade, quando a gente olha para o PL, a gente está comparando, na realidade, o lucro da empresa em relação ao seu valor de mercado. Né? Então, se eu pegasse aqui lucro por ação, é lucro líquido dividido pelo número de ações. Se eu jogar aqui o número de ações aqui para cima, eu vou ter preço vezes número de ações, que é o valor de mercado, dividido pelo lucro líquido. Então, quando eu tenho um PL de 5, quer dizer que o valor de mercado da empresa equivale a 5 vezes o lucro do ano. Né? Aí as pessoas costumam olhar, muitas vezes, somente para o PL. E, de fato, o PL pode ajudar inicialmente a gente tentar perceber, num primeiro momento apenas, se a ação está subvalorizada ou sobrevalorizada, numa primeira triagem. Mas não é por aí. Primeiro, por quê? O lucro da empresa ele pode oscilar ou para cima ou para baixo. Então, se eu estiver falando de uma empresa cíclica que no momento atual está gerando um lucro muito alto, o PL dela está baixo. Maravilha. Mas se a perspectiva é que a economia desacelere, que a economia até mesmo entre em recessão, juros aumentando, imagina um cenário, juros aumentando, economia caindo ou economia entrando em recessão, se é uma empresa cíclica, ela vai sofrer. E aquele lucro que foi alto agora vai ficar um lucro baixo ou até prejuízo. Então, não dá para olhar simplesmente para o PL. Um outro ponto é que tem empresas que podem estar gerando um resultado negativo, mas que operacionalmente estão melhorando muito, né? Eu falei de um tempo para cá, a Incognia, por exemplo, né? Que vinha com resultado líquido ainda ruim, mas com resultado operacional bom. Né? E a gente vai falar também de outros exemplos desse tipo. E o PL não vai capturar isso. O terceiro ponto é que o lucro líquido que está entrando aqui nessa conta pode também ter sido contaminado por ganhos ou perdas não recorrentes. Então a gente não pode simplesmente ficar refém desse simplesmente olhando para esse tipo de indicador. Então, o PL tem desvantagens, né? Não considera, como eu acabei de falar, o crescimento futuro da empresa, né? Ele não leva em conta a questão de ganhos ou perdas não recorrentes, né? Empresas que estão dando prejuízo, não dá nem para poder interpretar esse indicador, enfim, e não considera nem questões qualitativas, tá? E é também um problema quando é uma empresa cíclica, que eu acabei de falar, por conta dos lucros serem voláteis. Um outro múltiplo é a relação preço-VPA. O preço-VPA, ele normalmente ele é maior do que um. Normalmente, a grande maioria das empresas tem um preço VPA maior do que um. O preço VPA é também possível de ser calculado pegando o valor de mercado e dividindo pelo patrimônio líquido. Então, normalmente, as empresas têm um valor de mercado maior do que o PL. E por que isso? Porque normalmente o ativo da empresa, o ativo operacional, ele costuma estar subavaliado. Por que subavaliado? Porque o imobilizado ele não é corrigido, né? Então a gente sabe que se a empresa comprou um terreno por 500 mil e o valor de mercado aumentou e hoje esse terreno tem um valor de mercado de 5 milhões, lá no balanço está 500 mil. Se a empresa comprou um veículo há 6 anos atrás, né, esse veículo pode durar ainda 10 anos, mas no valor do balanço é zero, porque o veículo deprecia em 5 anos. E se ele já tem 6 anos, ele já depreciou tudo. Além disso, o intangível que está no balanço,
ele não contempla grande parte do goodwill, que é aquele intangível que não está contabilizado, como a marca da empresa, como o capital humano da empresa, como a carteira de clientes da empresa, como os sistemas que a empresa desenvolveu internamente. Tudo isso pode gerar muito valor para uma empresa, pode gerar um forte fluxo de caixa no futuro, mas não está contabilizado. Então, é normal que as empresas tenham um valor de mercado maior do que o patrimônio. Porém, eu não olho simplesmente para isso. Não é porque o preço VPA está baixo que eu vou acreditar que ela é uma boa alternativa. Por quê? Você pode ter uma empresa que o preço VPA é baixo, mas ela tem uma expectativa muito ruim no futuro. Né? Uma empresa que vem perdendo no mercado, que vem vendendo menos, que tem custos elevados, que o resultado está piorando e que não tem expectativa grande de melhora. Aí não tem jeito. Não é porque o preço VPA está baixo, é 0,3, 0,4, que eu vou achar que a empresa que ela é uma boa alternativa. Não é por aí. Mas se o preço VPA estiver baixo e a rentabilidade dela estiver melhorando, né, aí começa a mudar de figura. Eu me lembro, há poucos anos atrás, a Marco Polo ela estava com preço VPA menor do que um. Então, a Marco Polo, há poucos anos atrás, eu vou até confirmar aqui o ano disso aqui, ó, a Marco Polo, deixa eu pegar aqui um minutinho. A Marco Polo, vocês terem uma ideia, no ano de 2022, não tem muito tempo, ela tinha uma relação preço-VPA menor do que um, tá? No entanto, ela estava começando a melhorar bastante a rentabilidade, estava com o endividamento sob controle. E o que aconteceu em 2023? As ações da Marco Polo em 23 subiram 160%. Em 2024, subiram 33%. E nesse ano está subindo 30%. Tá? Nesses mesmos anos, se a gente fosse olhar aqui para a VEG, que é uma baita empresa, né, como a gente já falou aqui, nesses mesmos anos, se eu for olhar aqui para a VEG, ela em 2023, as ações da VEG caíram 2,7%. Em 2024 subiram 45%, mas nesse ano estão caindo 30%. Né? Agora, qual era a grande diferença para justificar o excelente desempenho das ações da Marco Polo? Eram os múltiplos. A relação preço-VPA hoje da VEG ela é de praticamente 7. Ela tem um valor de mercado que é 7 vezes o patrimônio. Mas há um ano atrás era muito maior do que isso. Então, os múltiplos eram muito acima da média do setor. Então, eu tenho que olhar para esses múltiplos, primeiro ponto, dentro de um setor. Eu não comparo os múltiplos entre setores diferentes. Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto, eu tenho que juntar num setor um determinado número de empresas, mesmo que não seja exatamente aquele setor. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar como utilities energia, telefonia, saneamento. Então, por exemplo, se eu fosse olhar só para telefonia, eu teria TIM, Telefônica e Oi. Não dá para analisar nada olhando só para as três. Mas quando eu incluo elas dentro do setor de utilities, já passa a ser muito mais interessante. Então, a gente tem que ter um setor, vamos chamar um grupo, é melhor até do que setor. Então, a gente tem aqui cerca de 20 grupos, bens industriais, a gente tem varejo, a gente tem consumo, a gente tem serviços médicos, né, óleo e gás, produtos básicos, a gente junta nesses grupos as empresas e aí sim a gente compara esses múltiplos em relação à mediana do grupo. Mas não é só isso. Não é simplesmente porque o preço VPA de um determinado grupo
está de uma determinada empresa num grupo, está abaixo da mediana, isso não é simplesmente suficiente para eu dizer que ela é uma boa alternativa. Aí eu tenho que olhar para as matrizes. O que eu vou olhar para as matrizes? Eu vou olhar também para um indicador de rentabilidade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, no eixo X, eu tenho aqui uma rentabilidade. E no eixo Y, eu tenho aqui o múltiplo. Isso de um determinado grupo. Então, percebam, a maioria das ações elas vão estar nesses dois quadrantes. Esse quadrante superior da parte direita e no quadrante inferior da parte esquerda. A maioria vai estar aqui. Por quê? É normal que empresas que têm uma rentabilidade acima da média, é normal que elas tenham um preço mais alto, né? Que o preço dela, em relação ao valor patrimonial, por exemplo, ele tem que ser acima da média daquele grupo, tá ok? Então, eu não estou olhando grupos diferentes, no mesmo grupo. Então, é normal que empresas estejam aqui que elas estejam aqui nesse quadrante, no quadrante que está do lado direito, na parte superior. Da mesma forma, é normal que também tenham muitas empresas que estejam no quadrante à esquerda, na parte inferior. Por quê? Empresas que têm um ROI abaixo da média daquele setor, né, é normal que o preço também esteja abaixo. Então, imagine que o ROI média é de 12% ao ano e ela está com uma rentabilidade de 4% ao ano. Caramba, ela está mal, né? É normal que o preço VPA esteja abaixo. Tá? Agora, a princípio, empresas aqui no quadrante da parte direita, na parte inferior, elas podem ser interessantes, porque elas estão com uma rentabilidade mais alta e com múltiplo mais baixo. Então, por exemplo, a Marco Polo, num determinado momento, ela foi aumentando a rentabilidade e o preço demorou um pouco para crescer. Então, quem capturou isso aqui, ó, no momento que a rentabilidade foi melhorando, e a empresa divulga isso trimestralmente, no momento que a gente percebe que a rentabilidade está melhorando e o preço ainda não subiu como deveria, ela passa a ser, a princípio, interessante. Da mesma forma que empresas aqui do lado esquerdo, na parte superior, a princípio, são superavaliadas, estão valendo mais do que devem. Porque se elas estão com retorno abaixo da média e o preço em relação ao valor patrimonial está acima da média, está estranho. Imagine que o preço VPA médio fosse de 2. Nesse setor, as empresas valem, em média, 2 vezes o patrimônio líquido normalmente, nesse setor. Então, a média aqui, a mediana é 2. Tá? Aí eu tenho uma empresa que o preço VPA é 3,5. Caramba, ela vale bem mais, o preço dela está muito acima da mediana. E se ela está com uma rentabilidade baixa, eu falei, caramba, ela a princípio ela está cara. Não tem motivo para ela continuar aqui. Porém, pode ser que ela esteja aqui porque ela teve alguma perda não recorrente. Pode acontecer. Pode ser que ela esteja aqui por conta dessa perda não recorrente, e aí no próximo ano essa perda não vai voltar a existir, e aí a rentabilidade dela vai lá para cima. Pode ser que seja isso, né? Pode ser que a empresa esteja aqui, mas é uma empresa cíclica e a expectativa é que no próximo ano a economia vai crescer muito. E aí esse resultado vai crescer também. Enfim, da mesma forma que eu também teria que tomar um cuidado aqui de ver a empresa que está no quadrante à direita, na parte inferior, de repente o retorno dela pode estar alto, porém foi por conta de um ganho não recorrente. Ela teve um ganho cambial. Então não tem por que acreditar que ela está barata por isso. Né? Eu me lembro que teve um determinado ano, não sei se foi 2021, que a Gol divulgou lá no primeiro trimestre
um lucro líquido de 2,5 bilhões, né? E aí a gente lá na Confiança Tech, a gente faz lá uns comentáriozinhos, que a gente bota lá umas tabelas, enfim, mesmo que a gente não não tá dando a nossa opinião, mas a gente dá a informação. E a gente informou, ó, pessoal, fiquem alertas, porque esse gol de 2,5 bilhões da Gol é todo por conta de ganho cambial. Como ela tem muita dívida em dólar e a taxa de câmbio tinha caído, ela gerou uma receita extraordinária, tá? E, no entanto, a gente até alertou, e o patrimônio líquido da Gol já era negativo. Dito e feito, no período seguinte, o que aconteceu? Houve uma desvalorização do câmbio e ela gerou um prejuízo de 2 bi, né? Então, não é porque ela estava aqui que ela era uma boa alternativa. Então, a gente tem que investigar esse tipo de coisa, tá? Uma forma interessante, então aqui, por exemplo, a gente vai entrar aqui olhando isso aqui em vários anos, diferentes setores, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, mas aqui eu tirei uma foto. Então, por exemplo, em 2024, são todos dados reais, Raia Drogasil estava aqui em cima, né? Ela tinha até uma rentabilidade do capital próprio acima da média, tá ok? No entanto, o múltiplo dela era muito acima da média, tá? E aí, o que aconteceu? No ano seguinte, que é o ano atual, 2025, as ações da Raia estão caindo, né? Na realidade, no ano passado também acho que caíram. A gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, quando eu vejo a Movida no final de 2024 estava aqui embaixo, né? Na realidade ela vinha com múltiplo muito, era um dos mais baixos, né? E com uma rentabilidade próxima da média, né? E aí a gente foi além. A gente olhou também para uma outra matriz. A gente não se restringe a essa matriz. A gente vai olhar depois uma outra matriz que vai levar em conta no eixo X o retorno do ativo operacional. E no eixo Y, a gente vai olhar tanto para o preço VPA como para o preço EBIT. São outros que a gente vai falar aqui ainda. Então, não é porque a empresa é boa que eu vou achar que ela é interessante de eu comprar. Não é porque a empresa não é um espetáculo que eu vou achar que eu vou deixar de comprar, né? Não é por aí. Eu tenho que olhar para tudo: rentabilidade, risco operacional, risco financeiro e preço. E o preço vem através dos múltiplos, tá bom? Então, o cuidado que a gente tem que ter nessa matriz aqui é porque o ROI pode estar contaminado por ganhos ou perdas não recorrentes. E o ROI pode estar muito elevado porque ela está com um patrimônio muito baixo. Também tem que ser olhado isso que a gente já tinha citado antes. Bem, aí a gente vai para uma outra matriz, que é substituir no numerador o ROI pelo ROIC. Tá? Então, aqui o ROIC, lá nos nossos dados, eu calculo sempre o ROIC antes do IR. Por quê? Porque o ROIC, como eu falei aqui antes, vou até voltar, ele pega no numerador o lucro da atividade multiplicado por 1 menos T. E T é a alíquota do IR mais contribuição social. Mas não é a alíquota 25 mais 9, não é 34, é a alíquota efetiva. E isso muda de empresa para empresa. Se eu for olhar para a Grendene, que tem enormes incentivos fiscais, porque ela está em Sobral, no estado do Ceará, esse T é bem baixo da Grendene. Se eu vou olhar empresas que pagam juros sobre capital próprio, que é uma despesa dedutível para o cálculo do imposto de renda, que não aparece na DRE, mas aparece na contabilidade tributária, ela paga muito menos IR e contribuição. Então, esse T seria, na realidade, a despesa de IR e contribuição em relação ao LAIR. Tá? Como isso oscila ao longo do tempo, eu prefiro colocar aqui, para não ter confusão, eu coloco aqui nessa matriz o ROIC antes do IR. Então, esse indicador aqui, ó, que está aparecendo aqui embaixo, né, é o lucro da atividade
tá? Dividido pelo ativo operacional. Então, não é exatamente o ROIC, seria um ROIC antes do IR, tá ok? Que é igual para todas as empresas aqui, tá? Então, aqui eu não vou precisar ficar me preocupando qual é a alíquota efetiva de cada empresa. E no eixo Y, a gente tem aqui o preço VPA. Então, aqui confirma, né, no mesmo período, final de 2024, que Raias Drogasil estava com um ponto muito fora dessa nuvem de pontos, muito fora, com um múltiplo muito acima do que deveria, tá? Apesar dela ter uma boa rentabilidade, apesar de ser uma empresa excelente, né? Então, isso está confirmando a matriz anterior. E confirma também, quando eu olho para o resultado operacional da Movida, que ela melhorou. Ela vem melhorando, tá? Então, isso chamava atenção. Bem, e aí a gente entra num próximo múltiplo, que é a relação preço sobre o EBIT. O PL é pegar o valor de mercado em relação ao lucro líquido, né? O precebit é, na realidade, o valor de mercado em relação ao lucro da atividade. O EBIT, ele não considera despesa financeira, receita financeira e nem tem que ser o EBIT recorrente, nem outras despesas e receitas que podem estar contaminando. Então, olhando aqui essa matriz, né, a gente tem aqui algumas vantagens em relação a isso, né? Principalmente aquela questão do é mais difícil o EBIT ser negativo, o resultado líquido pode ser negativo e a empresa pode estar bem, né? Você tem empresas que podem ainda estar dando prejuízo, mas que o lucro operacional vem aumentando, tá? E aí, num cenário, por exemplo, de queda nos juros, uma empresa que está dando prejuízo por conta da despesa financeira alta, função dos juros elevados, mas que operacionalmente está melhorando, se a expectativa é que no próximo ano a taxa de juros caia, ela tem que estar no radar, ela tem que ser acompanhada. Tá? Então, o EBIT ele é antes da despesa financeira. E aí, nessa matriz, a gente vai estar olhando o ROIC, antes do IR, e no numerador, no eixo Y, desculpe, o preço EBIT. Então, a princípio, empresas aqui parecem ser bem atrativas. Tá? E e a gente vai agora investigar isso em cima de casos reais. Tudo aqui é caso real e a gente vai olhar aqui ao longo do tempo. Tá? É importante depois mencionar que isso depois tem que ser confirmado. É interessante confirmar em cima de um valuation, mas só aqui já podem vir boas insights sobre oportunidades, tá bom? Nesse trabalho é fundamental para a gente ter esse gráfico bem fácil da gente enxergar, é fundamental retirar o outliers. Tem empresas que bagunçam esse gráfico. Empresas, por exemplo, que geraram um múltiplo muito baixo, uma rentabilidade muito negativa ou muito positiva artificialmente. Então, elas vão bagunçar o gráfico, vão bagunçar a mediana, vão bagunçar o gráfico. Então, a gente aqui tem como eliminar os outliers. Aí a gente passa a ter condição de fato, enxergar. Tá ok? Bem, eu vou entrar aqui lá no nos nossos números, tá? Depois a gente volta a falar mais um pouquinho, tá ok? E aí eu queria também depois deixar um tempinho para vocês falarem. Bem, enfim, então aqui eu estou vendo aqui que 29 pessoas estão aqui acompanhando. Eu não sei quantas pessoas acabaram não conseguindo chegar aqui porque estava tudo lá no YouTube, né? Na próxima, a gente vai fazer depois uma live sobre valuation, tá? E aí até lá a gente vai estar mais treinado com essas lives no YouTube, tá bom? Bem, Mas eu acho que mas nunca vamos. passou de. Nunca tinha chegado a 29, pelo que a gente estava acompanhando, viu, mestre? Sim, é que lá antes eu acho que tinha mais algumas pessoas que não tinham entrado ainda, mas de qualquer forma eu vou deixar gravado isso. Mas o importante é que a grande maioria aqui, a quase totalidade, conseguiu vir aqui
pro, pro Zoom, né? Enfim, então vamos que vamos. Então aqui, ó, eu vou agora compartilhar aqui a nossa ferramenta, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Tá, eu vou aqui compartilhar. Tá, eu já estou nela aqui. Maravilha. Está todo mundo vendo? Tá? Ok, Então, estamos vendo. eu posso eu posso trabalhar aqui diferentes anos, tá? Vou retroagir. O que é bacana aqui? O bacana aqui é que a gente vai ver o que os indicadores apontavam numa data e o que aconteceu depois, né? É esse que é o ponto, né? Então, às vezes, me preocupa muito, né, aquela questão de dica, né? A questão de pessoas que falam, essa aqui é uma boa para comprar, e vem alguém lá e acredita naquilo, não testa nada, não estuda nada, não pesquisa e vai naquele papo. Eu tenho um artigo que eu coloquei lá no nosso site da Escola de Finanças que fala, inclusive, de IPO. O IPO, a gente, quando fizer a nossa live sobre valuation, a gente vai falar sobre isso. Ele é muito complicado, por quê? Porque a empresa não tem ainda um histórico, ela é avaliada com base no múltiplo, e esse múltiplo está nas alturas, porque só vão fazer o IPO quando a bolsa está em alta. Então, naquela história, tem que entrar nesse IPO para ganhar muito dinheiro, não sei o quê, é difícil. E aí a gente vê que a grande maioria dos IPOs que aconteceram, o investidor perdeu mesmo, né? Na minoria ele ganhou. E perdeu não porque a empresa piorou, porque ele pagou caro. Ele pagou no momento que o múltiplo estava muito alto. E tinha, às vezes, excelentes oportunidades que ele simplesmente nem viu, tá bom? Então, aqui a gente vai estar olhando em cima desses pilares que eu coloquei para vocês aqui, eu estou podendo retroagir aqui o ano. Então, eu estou olhando aqui diferentes setores, tá? Então, aqui a gente vai pegar aqui o setor de consumo e estou voltando ao ano de 2021, tá ok? Bem, aqui já chama atenção, tá? Já chama atenção que se eu considerar todas as empresas, eu não vou enxergar nada. Se eu pegar todas as empresas do grupo, o que eu vou concluir daqui? Nada, porque tem outliers. Tem empresas que estão totalmente fora do padrão, como era o caso da CVC em 2021. Então, eu tenho que tirar aqui a CVC e vou tirar também a Biome. Então, eu venho aqui e vou retirar da análise a CVC, vou retirar a Biome, pronto, agora já começou a clarear aqui, tá bom? Bem, em cima disso, o que chama a atenção? Primeiro, né, eu estou olhando preço VPA sobre o ROI, poderia estar olhando para outras matrizes, preço VPA sobre o retorno do ativo, tá? E poderia olhar para o preço EBIT, que é um outro múltiplo que eu falei aqui no final, sobre o retorno do ativo. Tá? Aqui chama a atenção também que tem uma que virou outlier. A Alpargatas, no final, eu estava. Não, vamos pegar, a gente estava em 2021, né? Desculpa, 2021. Em 2021, não. Aí não era o caso da Alpa. Que isso é muito dinâmico, né? Por que é bacana isso? Porque uma empresa que é atrativa hoje, daqui a 4, 5 meses pode não ser. Porque o mercado vai alterando, né? O preço vai mudando, os múltiplos vão mudando. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, chama a atenção que em 2021 a Movida ela estava aqui embaixo, tá? E a Movida estava aqui embaixo, tá ok? Eu vou começar já de cara com um exemplo que é para vocês falarem, caramba, deu errado. E eu vou mostrar por que deu errado, que é importante também mostrar que pode dar errado. Não existe aqui acertar tudo, não existe. Algumas podem dar errado, mas às vezes a gente consegue entender por que deu errado. A Movida aqui, se eu olhar retorno do ativo, e olhar o preço sobre EBIT, caramba, ela está aqui, ó. Ela está naquele quadrante interessante. Porém, quando eu olho o retorno
da Movida no ano seguinte, 2022, ó. Olha o que aconteceu. Aqui eu tenho que limpar só um minutinho para ver direito o retorno. Eu tenho que marcar aqui a empresa, Movida. O que aconteceu com a Movida em 2022? Caíram, as ações caíram 46%. Aí a gente, caramba, mas ela não estava nesse ponto aqui, ó. Ela não estava aqui em 2021. Por que as ações caíram? Será que deu tudo errado aqui? Tem uma explicação. Em 15 de dezembro de 2021, o CAD aprova, num julgamento apertado, aprova por 3-2 a fusão da Localiza com a Unidas. Falei, caramba! Então, imagine, você tinha ali 3 empresas, 2 se juntaram, o que aconteceu? Um forte aumento na concentração do mercado. E com isso, o preço-alvo da Movida, os analistas de mercado imediatamente revisaram o preço-alvo lá para baixo, que mudou o panorama. A perspectiva futura dela mudou. Então, ela acabou sendo penalizada por conta dessa fusão que foi aprovada pelo CAD, mesmo que tenha sido por 3-2. Então, não tinha jeito, ela estava aqui no ponto, mas se a gente estivesse acompanhando as notícias da empresa, né? Aí a gente veria que ela não seria uma alternativa. Ok, pessoal? Então não é porque está aqui que eu vou estar afirmando que a coisa vai dar certo, tá? E essa tinha uma explicação. Tem algumas que podem não ter um impacto no período seguinte, mas tem logo depois. A gente vai ver isso aqui também. Agora, quando eu olho, por exemplo, aqui a Cambuci, ela também está nesse quadrante. Retorno acima da mediana e múltiplo abaixo da média, tá? Cambuci. O que aconteceu com o retorno da Cambuci? Vamos pegar agora aqui, tirar a Movida e entrar com Cambuci. Em 2022, olha o que aconteceu, as ações subiram 35%, tá? Então está em linha com o que a gente estava vendo. Vamos voltar ainda, tá? Ainda em 2021, quando a gente olha aqui Vulcabras, em 2021, tá? Ela também está num ponto ali interessante, múltiplo abaixo da média e a rentabilidade ali bem em cima da mediana. Então, ela está quase ali entrando no quadrante, né? Eu diria isso. Vamos pegar aqui Vulcabras. Vulcabras, se a gente olhar o retorno, no ano de 2000, deixa eu primeiro limpar aqui, né? Vulcabras, no ano de 2022, ó, as ações subiram 40%, tá ok? Bem, voltando aqui, né, se a gente fosse olhar Movida, nesse outro quadrante, também estava apontando interessante. Cambuci também, Vulcabras também, tá ok? Agora, se eu fosse olhar, por exemplo, Raias Drogasil, ela estava aqui em cima, no final de 2021. Né? Olha o múltiplo dela aqui aparecendo. Ó. Preço VPA, quase 9, 8,6. A Raia tinha um valor de mercado que era quase 9 vezes o patrimônio líquido. Tá? O que aconteceu em 2022 com a Raia? Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar a Vulcabras e colocar a Raia. Em 2022, ela caiu cerca de 1,4%. Tá ok? Bem, voltando aqui, vamos mudar o ano para 2022. Tá? 2022, eu poderia aqui em 2022, vamos ver a questão dos outliers. Eu vou primeiro selecionar tudo em 2022, e aí o que está como outlier? Eu tenho aqui Biome, que eu vou tirar, tá? É um ponto fora da curva, né? CVC, que eu também vou retirar, tá? E aí já melhorou aqui o gráfico, tá? Em 2022, tá? O que aconteceu? Movida continuava aqui, né? A Movida ela estava em 2000, vamos lembrar que em 2021 ela foi muito penalizada
com a questão do CAD. Mas no final de 2022, quando eu olho aqui o ano, é final do ano, tá? A Movida aparecia aqui, tá ok? Da mesma forma que aparecia aqui também a Cambuci, que está aqui à direita, tá? E aparecia também Vulcabras, tá bom? Estou agora mudando o ano, 2022. Vamos olhar primeiro Movida. Então eu tenho aqui retorno, aqui eu vou apagar Raia Drogasil e vou retornar com Movida. A gente estava em 2022. Olha o que aconteceu em 2023. As ações da Movida subiram 57,9%. Porém, uma pergunta importante: era para manter esse ativo direto na minha carteira? Eu acho que não. Olha o que aconteceu em 2024. Em 2024, ela caiu 70%. Como é que estava o múltiplo dela em 2023? Em 2022 estava interessante. Em 2023, vamos ver lá, ó, preço EBIT sobre o retorno do ativo. Vamos mudar o ano, 2023. Vamos tirar aqui a Alpargatas, que ela virou um outlier. Vamos lá, selecionei tudo. Vou tirar Alpargatas, né? Aí eu tenho a Movida. A Biome também está distorcendo. Vou tirar aqui Biome, tá? Aí eu tenho aqui, a gente estava em 2022, não é isso? 2022 estava bom, estava num ponto interessante Movida, foi o que eu falei antes, tá bom? Agora em 2023, 2023, está todo mundo vendo aqui a Movida? Ela não mudou a posição dela? Ela não foi aqui para a esquerda? A rentabilidade dela não caiu, né? Então, em 2023, ela já não seria uma boa oportunidade. E o que que aconteceu no ano seguinte, que é 2024? Em 2024, porque eu estou olhando no final de 2023. No ano de 2024, se eu pegar aqui a Movida, já estava nela. Em 2024, o que aconteceu com as ações? Caíram 70%. Vocês viram que em 2023 ela mudou a posição dela? Ela não estava mais do lado direito, ela passou para o lado esquerdo. Então, em 2023, ela não estava mais naquela posição interessante de entrar, tá? Por quê? Porque a rentabilidade dela caiu e tem motivos até para explicar isso, né? Inclusive, ela foi muito afetada por conta da alta de juros, ela é muito afetada por conta do endividamento, enfim, tem uma série de questões que atrapalhariam ela, tá? E, de fato, as ações caíram. Então, tinha um determinado momento que estava atrativa a Movida, final de 2022, tá? Em final de 2023, ela não estava mais atrativa, só para a gente poder olhar aqui novamente. Final de 2023, a Movida passou para esse ponto, e em 2024 ela caiu. Agora, vamos ver agora no final do ano passado. Final do ano passado, perceberam que a Movida melhorou? Que a rentabilidade dela melhorou? Então, no final de 2024, a Movida já estava aqui, ó. Ela já estava na trave aqui, quase entrando nessa área. E aí, o que acontece com o retorno dela nesse ano de 2025? Está subindo 150%. Tá ok? Então, isso aqui não é bola de cristal. Tem situações que não vão confirmar o que a gente está imaginando, mas ele é um excelente filtro. A gente pode filtrar aqui tanto para perceber que tem empresas que estão em momento interessante para investigar se vale a pena comprar, como também ele dá para perceber se uma empresa pode estar muito cara, mesmo que a empresa seja boa, tá ok? Então, voltando ainda nesse setor, se a gente olhar aqui, ó, o, o ano de 2023, tá?
Por exemplo, eu tinha tirado Alpargatas, porque tinha virado um outlier no final de 2023, tá? Que aconteceu com Alpargatas no ano de 2024? Em 2023, ela aparentava aqui uma situação ruim, né? Mas em 2024, que aconteceu com o retorno da Alpargatas? A gente vem aqui, aí olha aqui, Alpargatas, em 2024 ela caiu 37%. Tá ok? Enfim, então quando a gente olha essas matrizes, a gente começa a ter uma ideia, né, se aquele papel pode estar interessante ou não, tá? E isso é importantíssimo olhar setorialmente, tá? Eu vou voltar aqui agora e vou mudar o setor. Vamos mudar aqui o setor, tá? Vamos pegar agora aqui, por exemplo, o setor de óleo e gás. Óleo e gás, tá? De cara aqui tem um outlier aqui triste, que é a Braskem. A gente tem que tirar aqui a Braskem, com certeza, senão não vai conseguir enxergar nada. Então, tirei a Braskem, aí já melhorou aqui um pouquinho para a gente ver, tá? O que é interessante, o que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente está vendo aqui que o momento da bolsa é ruim, né? E todo mundo sabe disso, né? Se a gente pegar de 2020 até 2025, caramba, o Brasil convive com juros elevadíssimos, é a segunda maior taxa de juros real do mundo, né? No entanto, nesses de 2020 para 2025, né, de 2020 a 2024, só teve um ano que a bolsa ficou acima da inflação. Nesses 2020 até 2024, apenas em 2023 a bolsa ficou acima da inflação. Mesmo assim, a gente vê que tem excelentes oportunidades desde que a gente estude um pouquinho, que a gente entenda um pouquinho de economia, entenda um pouquinho que empresas são cíclicas, que empresas são estáveis, entenda um pouquinho de contabilidade, de finanças, de análise, né? E até mesmo o valuation, mesmo que seja um valuation mais simplificado, que a gente vai ver na próxima live, tá ok? Então a gente consegue ver que mesmo em momentos ruins, a bolsa tem boas alternativas, mas é óbvio que quando a gente fala em bolsa, a gente está falando em diversificar. Diversificar uma parte na renda fixa, uma parte na renda variável. Se os juros são elevados, é melhor ter uma parte maior na renda fixa e menor na renda variável. Mesmo que a gente entre na renda variável, tem que montar uma carteira, né, que seja lá de 7, 8 papéis, porque às vezes tem uma empresa que tinha tudo para ir bem e alguma coisa acontece. Caso da Movida. A gente viu lá a Movida, que tudo indicava que ela estava bem, foi no final de 2021, vem a decisão do CAD e ela vira completamente para pior no ano seguinte, tá ok? Então é questão só de olhar um conjunto de indicadores e ficar acompanhando. As empresas divulgam o press release trimestralmente. Ali tem informações muito valiosas. A empresa mesmo apresenta o que foi o resultado da atividade e o que é o resultado da atividade ajustado. Ela mostra o que foi não recorrente. Ela compara o resultado do trimestre com o do trimestre anterior. Ela compara o resultado do trimestre com o de um ano atrás. Enfim, então nós temos elementos para poder enxergar melhor, né? É que nem, por exemplo, um médico. O médico ele não vai simplesmente olhar o exame de sangue ou olhar a temperatura, ele vai olhar um conjunto. Ele pode pedir mais exames para ele poder fazer um diagnóstico. A gente também tem que fazer o mesmo. E não é nada do outro mundo. Para quem está estudando, quem gosta um pouquinho disso, não é nada do outro mundo. E é algo que faz a diferença, porque todos nós aqui podemos querer ter, né, fazer uma poupança maior, né? E a bolsa é uma oportunidade. Agora, e tem riscos? Tem.
E daí a importância de montar uma carteira, de estudar, de acompanhar. Tá ok? Uma outra lição: não é porque eu entrei numa ação que eu vou ficar com ela direto. A gente viu a própria Movida, teve um ano que ela estava interessante, no outro ano já não estava, né? No outro ano voltou a estar, né? Então a gente tem que estar acompanhando, porque cada dia esses valores aqui podem mudar, né? Do balanço e da DRE é todo trimestre, mas os múltiplos eles vão mudando diariamente, tá ok? Então vamos pegar agora e olhar esse setor aqui de óleo e gás, tá? Então, eu tirei aqui um outlier, que era a Braskem, tá? E aí, em 2021, né, se a gente for olhar aqui o, o preço EBIT, o preço VPA, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tirei todos os outliers, tá ok? Se eu olhar aqui o preço VPA em relação ao ROIC, tá? Em 2021, tá? Vamos tirar aqui Braskem. Braskem é um outlier, a gente tem que tirar, senão não consegue analisar nada, tá? Se eu olhar uma outra matriz, que é o preço EBIT sobre o retorno do ativo. Ah, não, aqui peguei que preço EBIT dividido pelo retorno do ativo, tá? E aqui eu estou olhando 2021, tá? Tirei aqui a Braskem, tá? E aí, o que que a gente está vendo aqui em 2021? Né? Que tem duas empresas que parecem ser interessantes, né? Que tem aqui Petrobras e tem aqui a DXP3. Eu até não me lembro mais o nome da empresa, né? Dexco é outra empresa. Uma empresa do setor aqui de óleo e gás, DXP3. A gente teria também que investigar que empresa é essa. Se eu olhar o retorno dessa empresa em 2021, vamos olhar agora aqui, ó, em 2021, estou mudando aqui para o setor de óleo e gás, DXP3, o que que aconteceu? As ações caíram. Que é um outro exemplo que deu errado, tá? Ela deu errado, porque em 2021, no final de 2021, ela estava naquele quadrante à direita, na parte inferior. Então, e as ações caíram, mas no ano seguinte subiram 75%. Talvez até por ser uma empresa com menos liquidez, menos acompanhada, ela demorou um pouquinho para o mercado perceber o potencial dela. Mas se eu fosse achar que já no próximo ano ela estaria subindo, isso não aconteceu. Mas aconteceu em 2023. Então teve um delay aí, tá ok? E é bom a gente ver que nem sempre dá exato, tá? Mas a gente percebe que no outro ano ela estaria conseguindo certamente um resultado melhor. Mestre, podíamos dar uma olhada ali na PetroRio, que estava com uma rentabilidade muito alta lá, né? E 2020 no mesmo ano que o senhor estava, 2021, não é isso? Vamos pegar aqui. 2021. Vamos dar Deixa eu uma olhada pegar lá, aqui. lá na extrema direita está a PetroRio. Tá, então vamos pegar aqui, vamos olhar ela aqui. PetroRio está aqui, tá? Em 2020, vamos ver 2022. Vamos lá. 2022, deixa eu botar PetroRio. Prio. Olha o que aconteceu aqui, ó. Subiu 80%, tá? Então, aí teria acertado de novo também aqui o modelo, né? Então, no ano seguinte, ela teria subido 80%. Ok? Aí, Rosito, vamos voltar aqui e ver, vamos ver aqui, ó, o ano de 2022 agora. 2022. Tem aqui outliers, né? Vamos pegar aqui preço EBIT. Eu não vou olhar para muitas matrizes aqui para não
por conta do nosso tempo, tá bom? Mas vamos olhar isso aqui, ó, retorno do ativo, sem IR, né? Precebit, ok? Aí aqui tem Ultrapar e tem Petrobras, tá? PetroRio, Rosito, ela subiu tanto no ano anterior que aí o múltiplo dela já veio para esse quadrante. Então ela estava, como você bem observou, ela estava aqui embaixo Isso. em 2021. Ah, Subiu aqueles 80%, aí ela já passou aqui para cima, tá? tá. Aí Enfim, depois a gente até vê o que vai acontecer com o que ela. vai acontecer no ano seguinte. É no ano seguinte. De qualquer forma, Ultrapar e Petrobras estão nesse quadrante. Tá todo mundo vendo aqui, ó? Eu estou no final de 2022. Vamos ver 2023. 2023, aqui retorno. Vamos pegar, eu falei o quê? Ultrapar, né? E Petrobras. Ultrapar, 2023, olha aqui, ó. Deixa eu até limpar aqui, peraí. Óleo e gás, Ultrapar. Olha o que aconteceu com o Ultrapar aqui. 2023, 114%. Qual era a outra que eu tinha falado? Vamos ver aqui, ó. Petrobras, né? Era Petrobras, PTR4. Vamos ver Petrobras em 2023, que a gente está no final de 2020. Vamos ver 2023. 2023 foi quando a Ultrapar subiu 114. Agora vamos ver Petrobras. Subiu 94%. É isso mesmo? Deixa eu limpar aqui, peraí. Às vezes até eu me assusto. Petrobras, 2023, vou até confirmar aqui, só um minutinho, pessoal. Porque aqui eu tenho que sempre limpar aqui o anterior. PETR4. Petrobras, em 2023, subiu 94,43%. É verdade, é isso mesmo. Tá ok? E estava naquela posição. Agora vamos olhar aqui, no ano ainda de 2022, né? Voltando aqui com todas as empresas, né? Por exemplo, a Braskem. A Braskem era um múltiplo acima da mediana e rentabilidade abaixo, em 2022. Vamos ver 2023, a Braskem. Eu venho aqui, retorno, deixa eu tirar a Petrobras e colocar a Braskem. A Braskem, em 2000, a gente estava em 2000 e, agora até esqueci, era 2022 ou 2021? Estava em 2022 e agora vai ver 2023. Né? Tá? E aí caiu, não parou de cair. Braskem caindo direto, não tem jeito, tá? Mas ela não sempre estava numa posição ruim, se a gente fosse observar, tá ok? Bem, mais uma. Agora vamos pegar 2023, né? Setor ainda de óleo e gás, tá? 2023, tá? Tinha uma pergunta no ar aí, né, Rosita? Você falou a PetroRio, ela tinha mudado a posição dela, né? Ela já tinha subido, né, em 2022. Vamos ver Ficou bem, 2023 a PetroRio. ficou bem diferente agora. 2023. Vamos ver PetroRio. Ela até subiu 23%. Subiu menos, mas continuou subindo. Depois caiu também, tá? Enfim, é claro que tem uma série de fatores que podem explicar isso aí, né? Principalmente nessa questão do preço do petróleo. Mas, mesmo esse setor, a gente vê que ele é interessante, tá? Agora, vamos pegar agora essa matriz no ano de 2023. A gente estava falando em 2022, agora a gente mudou para 2023. A Braskem, para variar, é um outlier aqui. Vamos tirar aqui Braskem, tá? E em 2023 só está aparecendo Petrobras, tá? Final de 2023 só aparece Petrobras. O que aconteceu com as ações da Petrobras em 2024? Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui.
Petrobras em 2024 subiu 17,9%. Tá ok? Tá? Bem, o 2024 agora, 2024, tá ok, pessoal? 2024. 2024, Brava aqui está bem meio outlier, né? Em 2024 ela aqui está meio outlier, tá? Vamos pegar aqui e vamos limpar os outliers. Então aqui em 2024 eu estou tirando o Braskem, eu estou tirando a Brava, Brava Energia. Em 2024 aparece aqui duas empresas, Petrobras e Ultrapar, ok? Petrobras e Ultrapar. Então, o que está acontecendo nesse ano de 2025? Em 2025, Petrobras está caindo 4%. Tá? Então, é verdade que o ano ainda não terminou, né? Mas a Petrobras subiu aí esses 2022, 2023, mas esse ano está caindo. Tá? Então, aqui o modelo teria errado. Qual era a outra que estava lá? Eu já estou ficando tonto. Era Ultrapar, né? Vamos ver Ultrapar. Ultrapar agora em 2025. Em 2025, Ultrapar subindo 41%. Tá ok? Então, acho que a gente está vendo aí que tem bem mais acerto do que erro. Né? Agora, tem determinados setores que são um pouco estranhos, que não dá para olhar muito para os múltiplos. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, eu vou sair aqui de óleo e gás e vou entrar no setor imobiliário. Imobiliário, eu diria que parece que ele anda muito junto, né? Imobiliário. Então, por exemplo, se a gente for olhar o desempenho do setor imobiliário, se a gente pegar aqui Cirela subindo em 2025, aí você pega a Direcional subindo em 25, Iven subindo em 25, né? Exetec subindo em 25. Esse aqui anda junto, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu apaguei algum. Ah, não, tem uma aqui que está. Só um minutinho. Deixa eu limpar aqui, ó, só para confirmar os valores. Cirela subindo em 25. Direcional subindo em 25. Iven subindo em 25. Exetec subindo em 25. Elbo subindo em 25. Agora, olha 2024. Não está caindo aqui a Elbo? Caiu em 24. Olha a Zetec, caiu em 24. Olha a Iven, caiu em 24. Olha a Direcional. A Direcional não, foi a única que subiu aqui, né? E Cirela. Cirela também caiu em 24. Então, o que eu percebo? Nesse setor, real estate, normalmente eles andam meio juntos. É verdade que pode ter uma ou outra numa situação mais interessante, mas não é pelas matrizes que eu estaria tomando nenhuma decisão em cima desse setor. Ele não ajuda para isso. Tá? Aí tem que olhar muito mais para a economia, para a taxa de juros, para o crédito, expectativa disso tudo, e não simplesmente para esse múltiplo. Tá? Agora, outros setores são interessantes. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o setor de utilities. Né? O, o, Vamos pegar até bens industriais. Bens industriais, se a gente for olhar aqui, ó, bens industriais, preço VPA em relação ao ROI, 2024, olha a VEG aqui, pessoal. Quem é meu aluno aqui do curso de mentoria, viu que a gente bateu papo, fizemos uma avaliação da VEG lá em novembro, e foi quando entrou aquela discussão. Olha quanto é que estava o múltiplo preço VPA da VEG, quase 10 vezes. Ela estava valendo quase 10 vezes o patrimônio, muito acima da mediana do setor. Olha Marco Polo aqui embaixo, por exemplo, tá?
E aí, quando eu olho o retorno aqui, ó, no ano seguinte, quando eu pego o retorno aqui da VEG, nesse ano agora, estão caindo 30%. Os números continuam bons, porém, um crescimento um pouco abaixo do que ela vinha tendo no mesmo dia que a VEG divulgou. A gente, quando as empresas estão divulgando lá na Confiance Tech, a gente passa para vocês uma tabela com os resultados da empresa e com um breve comentário. Naquele dia que ela divulgou, então estavam lá os números. Pioraram? Sim, um pouco, mas não demais. Os indicadores ainda são muito bons, mas as ações despencaram no dia seguinte. Porque quem estava sustentando uma ação como a VEG estava imaginando que ela ia manter um múltiplo muito alto, um CAGR muito alto. De fato, quando a gente olha aqui o CAGR, que é a taxa de crescimento da VEG, quando eu pego aqui a média dos últimos 5 anos, tá? Quando eu olho aqui, ó, ela tem um CAGR de 23%, tá ok? Então ela realmente vem tendo um crescimento muito forte. Mas se você for olhar agora o que ela divulgou em junho, se eu pegar e comparar com o trimestre anterior e com o do último ano, piorou bem. Então o mercado, para sustentar um múltiplo tão alto, estava imaginando que ela ia manter um crescimento muito forte. O mesmo aconteceu com Raias Drogasil. Raias Drogasil é o setor de varejo, né? Não, Raia Drogasil é consumo, a gente coloca aqui como consumo, né? Vamos ver aqui, ó. Raia. Vamos pegar Raia Drogasil. Se eu for olhar aqui o, o final de 2024, onde é que ela estava? Parecia VEG, né? E o que aconteceu com o resultado da Raia agora, nesse ano? Vamos pegar aqui, ó. Raia Drogasil. Está caindo 19%. E caiu no ano passado 24%. A empresa é um espetáculo também. É a maior de todas, né? Que tem um CAGR alto. Se a gente for olhar aqui o CAGR da Raia, vamos ver aqui, ó. O CAGR da Raia. Ó, 17,22% ao ano. As vendas da Raia crescem, em média, 17% ao ano, né? Nesses últimos 5 anos. E, no entanto, as ações dela caíram esses 2 últimos anos. Não porque o resultado tenha piorado, o resultado ainda é bom, porém o múltiplo estava muito esticado. Tá? Tem aqui um grupo também de alunos que devem lembrar. Eu fiz um comentário, mas os comentários que eu faço é que eu estou olhando isso aqui o tempo todo. E eu fiz um comentário no ano passado daquela Ambipar, que está agora com risco aí de recuperação judicial. A Ambipar, na aula Quando que a gente. quando vi a notícia, eu lembrei do seu comentário, mestre. Isso É verdade. foi ontem, a Foi notícia, eu ontem, digo, né? pô, o mestre tinha falado justamente. E o que a gente viu? Naquela semana, por acaso, veio um comentário. As ações da Ambipar tinham subido naquele ano, estavam subindo mais de 1.000, acho que era 1.200%, era uma coisa assim totalmente louca. Os múltiplos dela eram mais altos do que o da VEG, e dando prejuízo, né? Então, o que a gente falou? Olha, não estou discutindo a empresa, não estou discutindo a importância dela na questão ambiental, nada disso. A questão é que esse preço não faz sentido, não tem sentido, né? É, e aí o que aconteceu? Aconteceu que naquela semana seguinte, foi uma enorme coincidência, as ações caíram 50%, lembra? Caiu 50%. E fechou o ano com 700%. E agora vem essa notícia. Então, tem certas coisas que não fazem sentido. Eu vou até ver se eu pego aqui e mostro para vocês
um relatório nosso lá da Confiance Tech, que foi da Magalu. E a Magalu, isso já ele é um período até que ultrapassou esse nosso aqui, ó. Magalu é varejo. Se eu for olhar aqui o retorno, esse período que eu estou falando aqui de Magalu, ele ultrapassa essa janela que a gente colocou aqui, ó, tá? Então aqui, ó, antes disso, antes dessas quedas todas, a Magalu ela tinha subido 2 anos consecutivos, 500% em cada ano. 500% no ano, 500% no outro ano, e depois ainda subiu 100%. E aí, o Luiz Alberto, que está aí, ele lembra bem disso, a gente lançou um relatório, a gente não dá recomendação, né? A gente ensina. A nossa missão é ensinar e passar informação, mas não é recomendar. Pelo menos até hoje a gente não faz recomendação. A gente dá todas as informações para que as pessoas tomem a decisão. E aí, o que aconteceu? Naquele relatório da, da, da Magalu, deixa eu ver se eu encontro aqui, só um minutinho. A gente fez um comentário, só um minutinho. Deixa eu ver. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, peraí. Eu não vou perder muito tempo aqui, não. Se eu não achar aqui, eu mando outra hora, tá? Mas a gente fez um comentário em cima da Magalu, onde a gente apontava ali alguns indicadores, especialmente os múltiplos, né? Os múltiplos de mercado. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Achei, tá? Tô colocando aqui, ó. Então, deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Vamos compartilhar. Deixa eu aqui. Tá aqui. Então, esse aqui foi um painel que nós colocamos em julho de 2019. Tá? Em 2019, as ações da Magalu estavam lá nas alturas, aqui, ó. Estava aqui em cima. E aqui mostrava que o retorno dela em 2016 foi em bolsa foi 500%. Em 2017 foi 511%, tá? E aí no final de 2019, né? As ações estavam lá no topo, tá? Tá aqui, olha o gráfico aqui, estavam lá no topo. E no nosso relatório, embora a gente não coloque nenhum tipo de recomendação, a gente fala dos múltiplos, fala dos indicadores, né? E o que chamava a atenção, o modelo na época era até um pouco diferente, era que, embora ela tivesse ainda uma boa rentabilidade do capital próprio, embora na época ela ainda estivesse pouco endividada, que era um ponto positivo, né? Mas quando eu olhava os múltiplos, olha lá, o valor de mercado da Magalu naquela época, quando foi escrito esse relatório, o preço VP era 18. O valor de mercado dela era de 18 vezes o patrimônio líquido. O Enterprise Value EBITDA, 34 vezes. Tá? Olha a média do setor, 12. Olha a média do preço VPA na época, era 4. Então, ela estava com os múltiplos muito acima da média. E aí, o que nós comentamos aqui? A gente passou aqui, ó, pontos positivos e negativos. E nos negativos, a gente falou dos múltiplos.
os múltiplos se encontram bem acima da média do grupo, né? Assim, caso a empresa não consiga manter o mesmo ritmo de crescimento das vendas e lucratividade, pode haver um aumento da volatilidade de preço. Então, isso aqui, e a gente alertava da volatilidade, elevar o desemprego, o endividamento das famílias, reduz o poder de compra da população, o que impacta os negócios da companhia. Tem uma forte correlação com a demanda com crédito e renda das famílias, tá? E que a concorrência era forte. Então, no nosso relatório, que, repito, não tinha nenhum tipo de recomendação, né? A gente tinha aqui, ó, 3 dedos aqui para baixo. Os múltiplos, justamente, os múltiplos PL, preço VPA e o múltiplo de EBITDA estavam lá para baixo, embora a rentabilidade tivesse acima, né? Mas mesmo o crescimento do EBITDA já não era muito bom, né? Já naquela época, o crescimento do lucro líquido começou a diminuir, né? Começou a ficar negativo. Enfim, e depois disso, né, o que aconteceu? A empresa ainda teve um período de alta nas ações, mas depois quase que virou pó, né? Enfim, então não é não é querer achar que a gente vai adivinhar o que vai acontecer, mas tem coisas que fogem do normal, fogem do padrão. Então, a Ambipar sendo negociada no ano passado naquele preço não tinha sentido nenhum, né? Não tinha sentido nenhum a Magalu estar nesse preço. Eu me lembro uma vez, eu dando aula na Fundação Getúlio Vargas, veio um grupo de um banco querendo que eu fizesse uma apresentação para criticar o modelo do fluxo de caixa descontado, né? E criticar lá toda a metodologia de finanças, e citaram até de forma crítica o professor da Modaran, né? Eu falei, olha, não tem condição, né? Na realidade, ela tinha vantagens comparativas, tinha, entrou no marketplace na frente, ganhou muito, mas o mercado ficou alucinado com aquele desempenho dela e teve uma valorização totalmente surreal, fora do padrão. Tá ok? Enfim, então isso aqui é importante da gente discutir, tá? A gente vai estar, eu vou estar criando lá na Escola de Finanças Abuim, a gente vai criar um novo estudo de mentoria, tá? Tem a mentoria que a gente já faz, né, com alguns alunos brilhantes aqui, que a gente já faz relacionados a projetos, modelagem financeira e valuation, né, que é extremamente prazerosa aquela nossa aula das segundas-feiras, enfim. Mas eu vou criar, além desse, um outro grupo que é para tratar de empresas abertas, que é para tratar do que a gente está vendo aqui, de empresas da análise fundamentalista e também do valuation de empresa aberta. A gente consegue fazer o valuation de empresa aberta, a gente chegou a fazer com a turma no ano passado, mesmo estando de fora. O que a gente consegue ver é uma tendência. A gente pode olhar alguns critérios, por exemplo, aqui no próprio nessa própria ferramenta aqui, ó. Deixa eu aqui compartilhar. Tá? Na próxima live que a gente fizer, e não vai demorar muito, eu vou fazer, espero que saia tudo direitinho lá no YouTube, tá? Lá na nossa live, vocês estão vendo aí, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, aqui as diferentes empresas, diferentes setores, a gente consegue, a partir daqui, né, olhar, né, alguns padrões que podem ser utilizados no valuation mais simplificado. Então, por exemplo, eu agora, com a minha turma lá na Copiad, eu fiz um valuation da Grendene. Eu cheguei a fazer também com a turma de mentoria, um da Engie, né? Fizemos o da VEG. Então, por exemplo, se eu fosse olhar, por exemplo, a Grendene, tá? Eu fiz recentemente com a turma, o CAGR dela 4,88%. É claro que tem empresas que eu posso criticar se ela tiver com CAGR muito alto. A gente fez isso com a VEG. Com a VEG, o máximo que a gente conseguiu mostrar foi o seguinte: olha, para chegar no preço atual,
a receita dela teria que crescer 15% e não por 10 anos, por 15 anos, para chegar no preço que ela estava no final de 2024. E aí a gente concluiu meio em conjunto que era complicadíssimo ela conseguir isso, né? E agora com a Grendene, já é uma empresa que, quando a gente faz um valuation, ela dá um pouco acima do que ela está hoje no mercado. Mas o que a gente usou nesse valuation? A gente pegou o CAGR dela, em torno de 5% ao ano, crescimento nas vendas. A relação custo-vendas, a gente tem aqui, ó, a gente pode pegar a última ou pode pegar a média ou caminhar para a média, 52% custo em relação às vendas, essa é a média de 4 anos. A despesa operacional, que a gente junta despesa administrativa com despesa comercial, equivale a 25% das vendas. O CAPEX dela, da Grendene, a média dos últimos anos foi de 56%, o CAPEX foi de 5,9%, e a gente também olha aqui o último ano. A gente está sempre olhando o último ano, a média dos últimos 4 anos. Enfim, então já são premissas que nos ajudam a fazer uma projeção. Nesse caso, quando é uma empresa aberta, eu nem chamaria de um valuation, eu chamaria de uma tendência. A gente tentar olhar os indicadores, tentar enxergar o que está acontecendo com a economia, alimentar um modelo e vai nos dar uma ideia bem interessante de valuation, né? A turma que está aqui, que assistiram a aula comigo, viu que é possível fazer. Então, esse novo grupo que eu vou estar criando no início do próximo ano, é para lidar com empresa aberta, para a gente poder discutir os múltiplos, entrar na ferramenta do Power BI, né? Fazer uma análise, olhar os textos e, ao mesmo tempo, confirmar em determinados casos com o valuation, tá ok? Então, mais ou menos isso que acho que eu tinha para apresentar. Eu queria só dar um tempinho aí para responder algumas perguntas, se tiverem aí perguntas para eu responder, e eu deixei aqui de colocar. Vocês estão vendo novamente o slide aí, pessoal? Deixa eu ver Sim, aqui. mestre. Tá, mas não o Power BI agora. Deixa eu colocar o Sim, Power slide. BI. Aqui está um Power BI. Deixa eu colocar o slide novamente, só um minutinho. E... Peraí, deixa eu primeiro colocar ele aqui. Tá, agora. Tá, agora estão vendo os slides, né, pessoal? Aí, agora sim, tá aí. Tá aí o slide. Opa, Tá, sumiu, né? Voltou. perfeito, tá aí de novo. E eu estou aqui, caramba, hoje eu estou apanhando, hein? Olha, Fugiu, vou. hoje, hoje eu estou apanhando. Mas, enfim, Tá aí, vamos pegar. bom, tá aí. Então, Agora aqui. o senhor tá andando nele. Perfeito. Então, aqui eu não cheguei a falar de um outro múltiplo importante, que é o múltiplo de EBITDA, onde eu pego o Enterprise Value sobre EBITDA. É muito importante olhar para esse indicador, comparar sempre com a mediana do setor, né? E tem outros indicadores que a gente também olha, né? Vocês devem estar acompanhando lá nos grupos da Confiance Tech, que a gente está passando, né, algumas empresas, e tudo é atualizado diariamente. Se forem observar, é tudo com a cotação da véspera, né? Só que a gente tem aqui 150 empresas. Então, eu vou mandando, né, gradualmente essas empresas. Tá? Então, tem muita coisa para a gente poder falar. Falar de setores, falar como que a economia impacta o setor, tentar enxergar um pouquinho o cenário macroeconômico, olhar risco operacional da empresa, olhar como está o endividamento, como ela vem evoluindo no período, né? Como é que ela está posicionada naquelas matrizes, né? E, em alguns casos, confirmar. A gente não vai fazer valuation para todas, é óbvio, mas para aquelas que estão ali aparentemente num ponto interessante,
vamos confirmar fazendo um valuation. Então, a chance de erro diminui muito. Pode errar? Podemos errar, claro que sim. E até para minimizar esse erro, quem for investir tem que montar uma carteira de ações, né? Não pode, de forma alguma, querer colocar tudo numa ou duas empresas. Tem que montar uma carteira. Mas, com certeza, a gente minimiza a chance de erro quando a gente faz isso aqui. Tá? Então, o passo seguinte que a gente vai estar tratando na próxima live, né? A gente vai falar de valuation. Vou passar, inclusive, o modelo dessas empresas abertas para vocês verem. Vou passar o arquivo para vocês, né? Como eu cheguei a passar lá para a turma da mentoria, e para vocês até poderem brincar olhando premissas. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que a gente já vai receber naquele modelo o balanço de partida, demonstração de resultados de partida, todo o histórico já montado, as médias históricas dos principais indicadores, né, como custo-vendas, despesa operacional sobre vendas, CAPEX sobre vendas, CAGR, ler um pouquinho as informações que estão saindo. Todo relatório que a gente manda, ele também tem informações que a gente vai colocando. Então, eu vou pegar até um exemplo aqui. Ó. Então, aqui, só um minutinho, aí eu já passo para vocês. Só um minutinho. Bem, então deixa eu compartilhar. Então, quem nos acompanha lá nos grupos nossos ali, né? Enfim, a gente tem aqui painéis que a gente coloca aí um ou dois por dia, né? Então, esse último que nós mandamos da Movida foi em 5 de setembro. E aqui a gente tem uma base aqui dos principais indicadores da empresa. Então, é interessante a gente entender tudo que está aqui, né? Entender aqui os múltiplos ao longo do tempo, que é interessante observar, numa foto só a gente está vendo, né? A gente está vendo aqui o retorno da ação em cada período, né? A última coluna é até aquela data 5 de setembro. Aqui tem o CAGR das vendas, tem o dividend yield, tem, enfim, margem, rentabilidade do ativo, rentabilidade do capital próprio. Aqui é uma foto com o desempenho das ações nos últimos 12 meses, né? Enfim, aqui a gente tem o panorama do setor. Vocês estão vendo aqui, isso muda, pessoal, todo dia. Então, todo dia tem que se atualizar o PL. Então, aqui a gente tem um PL de todas aqui do setor de consumo, em 5 de setembro. O preço VPA, idem, múltiplo de EBITDA também. Além dos indicadores, rentabilidade do capital próprio, a gente tem preço EBIT, dívida líquida EBITDA, CAGR das vendas de cada empresa do setor, rentabilidade do ativo, que é aquele que eu usei na matriz, a média também, que é interessante quando é uma empresa mais cíclica, ver se o retorno do último ano está muito diferente da média histórica, enfim. E, em cima disso, tem também as matrizes que a gente cola a posição do dia, né? E tem aqui um texto que fala do desempenho da empresa. Esse texto, na realidade, a gente parte do press release da empresa. O press release, às vezes, tem 50 páginas, às vezes tem 100 páginas, e a gente vai na essência. Né? O que aconteceu com a receita, o que aconteceu com o ticket médio, o que aconteceu com o EBITDA, se teve ganho ou perda não recorrente, como é que está evoluindo a dívida, enfim, é falar daqueles pilares.
Então, é interessante a gente ter aqui um espaço para poder conversar sobre empresas, sobre setores, olhando as matrizes, olhando os indicadores e confirmando isso no valuation, né? E aí o valuation vai ficar para a próxima live, que não deve demorar muito, tá? Então, na próxima live, a gente vai entrar aqui com o valuation, lembrando que a metodologia mais robusta para avaliar uma empresa é a do fluxo de caixa livre projetado. Então, a gente vai ter um modelo, esse modelo ele é padrão para todas as empresas, mas as premissas e os dados históricos vão ser todos colocados nesse modelo. Então, vocês já vão receber um modelo pronto, a gente não vai perder tempo aqui tendo que construir modelo, isso a gente aprende na aula de valuation que a gente tem até, mas aqui não, vai ser muito mais de aplicar, de pegar as informações, atualizar aquele modelo e ver se confirma ou não o que nós estamos vendo naquele